muito grato, muito agradecido a todos vocês que me assistiram no primeiro Congresso de Medicina Tradicional e Práticas Contemplativas em Aracaju. Lá recebi muito carinho, agradeço a todas as pessoas que vieram me abraçar, que chegaram a formar fila para me abraçar, e quero agradecer a vocês as mensagens, os e-mails. Não deu para responder todas, mas eu estou enviando esse vídeo com alguns comentários das perguntas que eu recebi. E a primeira é sobre desenvolvimento. Eu usei a palavra desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, e qual é o meu conceito de desenvolvimento. Bem, se você pensar numa criança pequena de 4 anos, quando ela vai dar um presente para a mãe, ela dá o brinquedo que ela mais gosta. Já aos 8 anos, quando ela vai dar um presente para a mãe, ela dá uma flor, ela dá alguma coisa que ela acha que a mãe gosta. Qual é a diferença? É que houve um desenvolvimento. Em que sentido? A criança menor estava envolvida no seu próprio desejo e não tinha formado ainda uma imagem que o outro pensa diferente. Um distanciamento dessa noção de si e do outro. Então, é um exemplo de desenvolvimento que acontece ao longo de toda a nossa vida. Não só até o início da idade adulta, mas depois nós também passamos por diferentes etapas de desenvolvimento. De desenvolvimento, ou seja, você está desenvolvido, não está tão envolvido, está desenvolvido. E esse processo de distanciamento faz com que uma identidade mais refinada possa surgir. O distanciamento, quando nós observamos algo que antes apenas estava no fundo, quando nós podemos perceber esse algo como figura, um novo fundo, um novo sujeito surge. Por exemplo, no processo de desidentificação com os pensamentos, muitas pessoas não percebem que estão pensando, e isso é uma das evidências mais fortes da recaída de depressão. Ou seja, as pessoas que recaem várias vezes de depressão, muitas vezes elas têm linhas de pensamento subliminares que elas não estão no limiar da consciência, elas não percebem. Então, quando você passa a observar, quando esses nossos pacientes que trabalham conosco passam a observar o processo de pensamento e perceber isso, reconhecer como pensamento, há um desenvolvimento, porque passa a surgir uma outra identidade ali, que não é a identidade que é, digamos assim, enganada ou que acredita nesses pensamentos. É um desenvolvimento ao longo da vida. Uma outra pergunta que surgiu, muito interessante, foi assim: por que eu falei tanto de sofrimento? Porque o caminho de desenvolvimento precisa ser pelo sofrimento. A gente não pode ter um caminho de desenvolvimento pelo prazer. Bem, como eu expliquei, quando nós usamos a palavra sofrimento, é uma palavra exagerada. Aqui ela é sinônimo de insatisfatoriedade também. É algo que está faltando alguma coisa ali, essa sensação de que está faltando. Tanto no prazer quanto no sofrimento, de passar mal, de doer, de ser desagradável, essa característica fundamental está se manifestando. É reconhecer esse processo que é subjacente em relação a uma coisa e outra. O nosso hábito é sempre estar fugindo do que é desagradável e buscando o que é agradável. Isso faz com que nós não percebamos isso que é subjacente, porque é como se, em vez de ver o espelho, nós estamos vendo uma imagem e não outra. É como se, estando no meio de um sonho, a gente quer o prazer e não quer o sofrimento, em vez de ver que é um sonho, ver o que que está fazendo com que aquilo se manifeste. Do ponto de vista mais prático, para ser uma coisa mais objetiva, mais aplicável na sua vida. Veja, para poder lidar com a raiva, é importante que você tenha intimidade com a raiva. Estar fugindo da raiva é o processo de continuidade da raiva. Você sente raiva e aí você não gosta de sentir raiva e acha que precisa fazer alguma coisa a respeito e chega às vezes mesmo a ter que agredir alguém porque não consegue lidar com aquele sentimento. Por outro lado, se você vira para a raiva e decide como você é, o que é exatamente que eu estou chamando raiva, quais são as características, ela perde a força. Ela perde a força porque a raiva precisa de ter alguém que a gente está construindo uma ideia, está dizendo que essa pessoa é desse jeito, por que ela fez isso comigo? Ela não deveria me tratar assim, ela não deveria tratar ninguém assim, que pessoa mais insensível.
Na hora que sua mente passa, o que é isso que eu estou sentindo? Onde é no corpo? Tem um lugar no corpo? Então, esse é o ponto de vista prático. Passar a se interessar também por esses momentos de desagrado. Não é buscar de jeito nenhum. É perceber o que se manifesta naturalmente. Isso é que é a questão fundamental. Outra pessoa veio me perguntar assim, dentro da estrutura que você apresentou, você organizou o sofrimento, a causa do sofrimento, a cessação do sofrimento, que é possível cessar o sofrimento, e o caminho na apresentação geral que eu estava fazendo. E a pessoa chegou assim, mas qual é a segunda mesmo? Eu não entendi. Aí eu falei, é a causa do sofrimento. E a primeira é o sofrimento. Ué, mas por que tem que ter uma e a outra? Porque não é óbvio que o sofrimento tem uma causa? Eu estava pensando, veja, eu disse para a pessoa assim na hora, então você concorda com essa estrutura. Mas qual é a importância para você de que o sofrimento tem uma causa? Veja, aqui não é uma causa metafísica. O que é importante não é dizer que existe uma causa última lá atrás que causa, por isso nós estamos sofrendo, ou que existe um sofrimento causado por... Não, nós estamos falando assim que tem uma causa prática. O sofrimento tem uma causa que é modificável, que é identificável, que é apontável. E aí eu expliquei na palestra como é que isso funciona. Isso mereceria, acho que uma coisa presencial para explicar isso, creio eu. Acho que no momento que a gente tenha uma atividade presencial, acho que é um bom momento de explicar isso de novo. O que dá para apresentar como o que a gente trabalha no ponto de vista laico, no ponto de vista de Estado, dentro da saúde, esse caminho de desenvolvimento. Nós trabalhamos qualidades fundamentais, independente de que haja a liberação total do sofrimento ou não, se a pessoa possa chegar nesse nível de profundidade ou não, é importante que a pessoa trilhe esse caminho, de maneira que a pessoa esteja mais preparada para receber essa instrução quando o momento estiver correto, quando o momento estiver apropriado. Então, no nosso trabalho, nisso que a gente está podendo oferecer de treinamento online, é também que nós trabalhamos com os grupos que nós podemos acompanhar semana a semana, é o trabalho das 5 qualidades. Nós trabalhamos o desenvolvimento de 5 qualidades, que são também 5 categorias, pois dentro de cada uma dessas qualidades ela serve como um tópico, que vão ter várias outras atividades, observações, treinamentos dentro. A primeira é a atenção. Então, a atenção é algo fundamental para que as coisas emerjam na sua consciência, para que você tome algo da sua consciência. E a atenção ela é inseparável da atitude, ela é inseparável da intenção. Ela é o início. Você desenvolver a atenção é poder perceber. Quando você tem atenção, você pode desenvolver a escolha. A escolha é poder se identificar ou não. Esse processo de desidentificação, esse processo de desenvolvimento, esse processo de poder perceber, de tomar consciência e essa escolha, se nós vamos seguir reagindo dessa maneira ou não. O terceiro é a gentileza. Na medida que nós temos a possibilidade de agir com escolha, nós escolhemos a gentileza. Como para que descobrir a gentileza, descobrir o poder de alinhamento que a gentileza traz para a gente, de perceber como nós falamos conosco mesmo, usar uma voz gentil, como é que nós nos relacionamos com os outros. E o quarto é a relação. É o processo no qual nós abordamos, tomamos consciência das nossas relações com os outros e investigamos como é que nós podemos melhorar essas relações, aprender como é que nós podemos tornar essas relações melhores. O quinto é a presença. E a presença é um poder na nossa vida. Estar presente quando realmente importa. Estar presente numa reunião, estar presente numa conversa, estar presente com os filhos, estar presente com os amores, estar presente no ato de cuidado como terapeuta, como coach, como líder. Então, o hábito da presença, o desenvolvimento da presença é algo extremamente transformador. E aí completa o círculo, porque ao desenvolver presença, você pode desenvolver atenção. É a partir de estar presente no dia a dia que você consegue sentar e realmente ir profundo no seu processo de atenção. E aí você investiga mais, você examina mais
e você passa a ter escolhas sobre outros fenômenos que antes você não tinha escolha, antes você não percebia. E a partir daí você pode aprofundar o que é essa gentileza, o que é essa gentileza consigo e com o outro. E daí você melhora a sua relação e daí você pode desenvolver mais presença, já que as suas relações estão melhores. Na medida que nós conseguimos circular dádivas positivas, circular sentidos e apoios uns com os outros, nessa construção, é muito importante que você tenha um grupo. É muito importante que você possa ter com quem conversar, ter com quem trocar ideias a respeito da sua prática. E eu acho que online, essa possibilidade online faz com que a gente possa estar em qualquer lugar. Até pessoas que moram na mesma cidade que eu, hoje pedem que eu faça algo online, porque elas não conseguem se deslocar dentro da própria cidade, tamanha a distância. E é importante que a gente tenha eventos presenciais, a gente pode fazer eventos presenciais de final de semana, mas esse contato semanal, da gente poder ir conversando, poder responder dúvidas, poder ouvir as dúvidas das outras pessoas, poder trocar, ter um fórum no qual as pessoas conversam uma com as outras, ter uma estrutura no qual os vídeos estão organizados ali e você pode assistir, pode comentar sobre aquele assunto. Tudo isso é muito importante, é muito apoiador. Grato pelo carinho, espero que eu possa continuar ajudando no seu desenvolvimento. Se você já segue uma escola tradicional, já treina, por favor, continue, não há nenhum tipo de competição, pelo contrário, se você desejar também aderir a esse programa, também treinar esse programa, bem-vindo. Também, se não desejar, já tem um instrutor, já tem um treinamento, a gente se encontra mais na frente, pode ser que eu possa lhe ajudar de alguma outra maneira, e se você sabe de uma maneira que eu possa lhe ajudar, tem alguma dúvida, envie para mim. Essa é a nossa intenção, é a intenção de estar ajudando as pessoas a terem uma visão ampla e a terem uma ação precisa no mundo, hoje.